Tudo bem com você? Vamos dar início a mais uma live, onde hoje nós vamos conversar. Você controla suas emoções com comida? Cada vez mais, né, nós estamos aí diante dessa questão emocional relacionada. Mulheres acabam utilizando a comida como um fator de conforto emocional. Eu e a nutricionista Gisele estaremos conversando neste dia sobre isso. Bom dia, Gi, Bom tudo bem com dia, você? bom dia, tudo bom? Tudo bem. Alguns domingos sem live, né? É, O pessoal já fica com saudade, vou te dizer. Bom dia, mulherada. bom dia a todas. E aí, vamos falar novamente sobre esse tema, né? A gente fez um tempo atrás sobre você come as suas emoções. Hoje a gente vai falar sobre o controle emocional com comida, né, Gi? Exatamente, que eu acho que é um tema, às vezes, que a gente traz aqui muito a questão metabólica, né? Muito essa questão toda que a gente tem trazido tanto sobre a psiquiatria nutricional, mas enquanto a gente não falar sobre a questão dessa saúde mental e desse controle, né, dentro da questão da saúde mental, porque a gente pode resolver metabolicamente uma mulher, a gente pode ajustar, né, com alguns hábitos e alguns pilares, como a gente está trazendo, só que se essa mulher não buscar essa saúde mental e esse controle, né, e a gente vai ficar chovendo no molhado, literalmente, né, Adri? Eu acho que as coisas não Exatamente. evoluem, né? Tem É importante, acho que o primeiro passo é ter a consciência que a comida, né, está entrando nesse lugar de um fator de conforto, né? Então é importante que essa mulher comece a se autoanalisar, porque eu sempre falo que tudo começa com o autoconhecimento, né? Na saúde mental a gente precisa se conhecer. Conhecer principalmente o nosso funcionamento psíquico e com relação à compulsão, aqui eu vou colocar entre aspas, porque a gente vai ter um grupo de mulheres que de fato tem a compulsão e tem aquele grupo de mulheres que fica comendo o dia inteiro, não tem aquele episódio compulsivo, mas também come o dia inteiro para tentar aplacar uma dor emocional. Então, o primeiro ponto é identificar. As pessoas não gostam muito deste termo, mas eu acho que ele é um termo que ele conecta, né? O gatilho, né? O deflagrador, né? O que deflagra, de repente, aquela necessidade de comer um alimento muito palatável, que em geral ele é doce, ele é cremoso, ele tem uma consistência mais molinha, né? E ele dá essa sensação de prazer, de acalma, vamos dizer assim, as emoções. Claro que, como é um alimento doce, aí entra a questão metabólica, faz um pico de insulina, e aí a gente acaba tendo as duas coisas, né? A emoção e a parte metabólica. e eu acho que é importante a gente trazer que uma vai carregando a outra nas costas, né? Isso. Eu acho que às vezes a gente é deflagrada por algum gatilho emocional, né? E que muitas vezes a mulher nem identifica. Ela vive nesse gatilho, né? Com Isso. ansiedade, frustração, às vezes a frustração do próprio corpo, às vezes alguma coisa na carreira, às vezes alguma coisa no relacionamento, na criação dos filhos. São vários os gatilhos. Ou dores que ela carrega ao longo da vida, que ela não se. Ela colocou tanto debaixo do tapete, que tá tão no automático, Que ela não. né? Que ela nem percebe, porque eu trouxe uns meses atrás um post falando o quanto que a perda parental, o abandono, né, paterno, uma perda muito significativa, ela pode ser esse buraco, né, que essa menina vai tentar preencher com comida ao longo da vida. Ou uma situação de trauma, porque essa questão do peso, do tamanho também, vai tentar preencher. Só que isso está tão automatizado no comportamento que a mulher não se percebe, né? Ela come o dia inteiro, mas ela não sabe nem por que ela come. E aí, Adri, eu acho que tem uma coisa que a gente pode, a gente está falando aqui da mulher, do cérebro feminino, que é uma situação que a gente tem trazido bastante, mas a gente pode, tá, voltar um pouquinho atrás, e eu acho importante,
quando se trata, né, emagrecimento, obesidade ou questões metabólicas, enfim, essa má relação com a comida, de um modo geral, mesmo te trazendo obesidade ou não, a gente tem que voltar e fazer uma linha do tempo. Isso. Quando que na vida da mulher começou a comida a entrar para preencher esses vazios. E aí eu convido as mães que aqui estão, convido as mulheres que têm filhos, ou mesmo as que não têm filhos, mas que na família ou que têm o parceiro, como é que é? Isso é uma coisa que eu sinalizo muito em consulta. Tudo bem. Como é que foi lá na infância? Chorava, ganhava doce. Fazia alguma coisa, né? Às vezes o pai e a mãe, para acalmar naquela sensação de tipo, vamos silenciar aquele choro, que a gente vê isso até hoje, né? Sim. A criança que tá se atirando no chão, tá, pega, toma, né? E a gente, tá? E aí eu compartilho a minha experiência até de mãe. Muitas vezes, na exaustão da nossa rotina, a gente não quer nem ouvir o choro e a gente quer resolver. E a resolução é enfia alguma coisa na boca. Ou é a tela ou é a comida, né? E eu vou pegar um pouquinho esse gancho, porque eu assistia muito filme americano, e você sempre vê esses filmes românticos, a menina, ou mesmo a mulher, se reunindo com as irmãs e comendo sorvete, quando uma rompe um relacionamento, né? Então, até esses filmes, essas cenas, elas passam a fazer parte do imaginário, e muitas vezes, sem perceber, a mulher vai recorrer a este alimento, o tal do sorvete, numa situação de dor, algo que ela não vivenciou, não é uma memória afetiva como a Beth está trazendo, porque não teve na vida dela, mas ela viu no filme, ela viu no Instagram, ela viu alguém colocando e aquilo fica como uma memória registrada. E aí, quando ela vê, ela passou por uma decepção amorosa, ela está comendo potinho de sorvete. Exato. E aí, junto com isso, né, e a gente tem trazido muito isso, esse mundo do adulto, tudo bem, essa criança que foi silenciada com comida, essa criança que teve as suas questões todas, né, quando a mãe pega o chocolate, ó, tá, para de chorar, agora tu ganhou, ou então a mãe dá a sobremesa, para de chorar, porque agora tu ganhou. É muito importante que a gente ressignifique e aí trabalhe com as questões mentais. E eu tenho trazido uma bandeira a respeito de algumas coisas que eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que na saúde mental é a mesma coisa. A gente não nasce bom em muita coisa. A gente pode até ter algumas habilidades. Só que é incrível, e eu ouço isso, né, tendo uma mulherada aí toda semana, um monte de paciente toda semana. Ai, não, Gi, eu já fiz terapia e não resolveu. Não, eu já fiz isso com o meu psiquiatra e não resolveu. Gente, a gente tem uma doce ilusão que as coisas vão ser resolvidas em uma, duas consultas. Como num passe de mágica. E é por isso que a gente vive hoje numa sociedade que busca soluções mágicas, imediatistas e pouco resolutivas a respeito de saúde mental, a respeito de emagrecimento, a respeito de síndrome metabólica. Porque a gente não se dá conta, eu devo ter 22 anos de terapia, né? E quando eu falo isso, as pessoas, nossa, mas deve ser muito louca. Mas enquanto eu estiver viva, eu vou ter que fazer, né? Por quê? Porque a gente vai estar lidando com emoções diárias. Tu tem uma. E mais do que isso, né, Gi? Nós trabalhamos com essa interface da saúde e as emoções. Eu nem vou falar de saúde mental, vou falar de emoções, acho que vai ficar mais fácil hoje, porque a gente precisa trabalhar num nível de consciência bem assim, raso, para a gente começar a desenvolver isso nas nossas seguidoras. Então, assim, a gente só consegue levar as nossas pacientes até onde a gente foi dentro de nós mesmas, né? Ir sozinha para este caminho, a partir de um nível fica muito difícil, porque a gente fica com viés e a gente não enxerga, a gente vai distorcer a realidade. Então, a terapia ela entra muitas vezes nesse lugar. Só que nós estamos vivendo num tempo de soluções mágicas, então são os protocolos milagrosos, né? Então as pessoas vão muito em busca no psiquiatra do remédio que vai
parar a ansiedade de comer. A Luciana acabou até se expondo aqui que ela come o dia todo e aí ela trouxe uma situação de abuso na infância e é o que a gente vê na nossa prática clínica. São situações extremamente delicadas que envolvem muitas vezes figuras muito importantes da vida dessa mulher e que a gente só vai conseguir tocar nisso ao longo do tempo. Não dá para a gente chegar e implodir uma muralha de uma vez. A gente tem que, às vezes, com a colherzinha de café, que eu falo raspando a parede devagar, porque a gente não pode tirar, porque assim, o alimento, tudo bem, ele está trazendo consequências metabólicas, ganho de peso, mas não dá para a gente tirar esse alimento e não, vamos dizer assim, trabalhar com essa mulher uma habilidade de funcionamento psicológico, eu não quero dizer que substitua, mas que seja mais funcional e que não leve a ela uma autodestruição, porque a partir do momento que ela come o tempo todo, principalmente doce, ela começa a ficar obesa, diabética, hipertensa, síndrome metabólica, a gente acaba falando que isso é um suicídio indireto, né? Não é aquilo de tomar o remédio uma vez para se matar, mas a pessoa vai se matando aos poucos e não percebe esse comportamento autodestrutivo porque ele fica velado, Uhum. E né? porque a gente está socializando, isso é socializado. Todo mundo Exato. come doce, todo mundo se entrega no álcool, todo mundo tem a dose aquela que relaxa, né? A gente Isso, acaba isso. numa sociedade que muitas vezes tem muitos padrões doentes, né? Você fazer um pouco diferente e você buscar um caminho diferente. E aí Exato. a Fernanda colocou uma coisa aqui que eu acho importante. Desistir porque demora o resultado. Mas nesse caminho do ponto A até o ponto B do resultado, na desistência, o ponto B chega aqui sem melhora. E várias vezes da vida, o nível de insuportabilidade que isso se torna, de uma mulher perder autonomia, de uma mulher com síndrome metabólica. E aí a gente tem lives aqui sobre isso, né, Adri? Que o cérebro Sim, da mulher, ele não está decepado do corpo. E aí um corpo que está lá, um corpo que tem síndrome metabólica, esse cérebro também a tem. Isso, né, é uma coisa que a gente precisa. A gente está falando das emoções hoje, tá? Mas, né, como a bioquímica habita em mim, eu não decepo esse corpo. Então, eu tô com todas as minhas questões emocionais de algum abuso, de alguma situação, um luto, alguma situação assim, tá? Só que aí o meu corpo tá inflamado pelas escolhas que me levaram em função, né, isso. da dor emocional, eu faço escolhas erradas. Esse corpo e esse cérebro, eles não conseguem sair desse círculo Fica. vicioso. Exato. Então, é quanto mais álcool, mais açúcar, mais dor. Mais Exato. álcool, mais açúcar, mais dor. E Isso. aí a gente. Porque o que acontece? Geralmente essas situações de dores, de abandono, de abuso, ou mesmo do bullying, né? Porque muitas vezes a experiência no período escolar foi muito ruim, porque era aquela criança que já tinha um peso, que se sobressaía frente aos coleguinhas, e isso era pontuado. Essa pessoa não tem consciência da raiva e da culpa que ela carrega internamente, porque é difícil entrar em contato com esses sentimentos, principalmente no nosso funcionamento automático da vida moderna. Nós estamos funcionando o tempo todo em piloto automático, nós não temos consciência o tempo todo do que está acontecendo dentro de nós. A nossa mente é um iceberg, o que a gente consegue ver no dia a dia é uma pontinha muito pequena. Né? E nesses casos, este comer compulsivo, ele tem esse comportamento autodestrutivo e a pessoa não percebe que ela está comendo pela culpa muitas vezes que ela carrega. Aí eu já vou fazer o gancho com o que a Eliana acabou de postar. A criança boazinha que nunca deu trabalho. Muitas vezes é aquela criança que ela também estava insatisfeita, ela também passou por situações onde ela tinha que agradar a família, e claro que isso com dor. Né? A criança boazinha não significa que ela não tem sofrimento. E muitas vezes ela pode também ir para essa vertente da compulsão ou do comer exagerado, meio que para aplacar essa angústia, essa dor, porque a criança muito boazinha, ela também é uma criança negligenciada, é que as pessoas não percebem, né?
E aí a Fernanda colocou aqui, estou comendo doce há um mês, não vi mudança, sua abstinência tá absurda. E aí, Fernanda, na verdade tem um reforço teu É, positivo do papel doce, né? Na verdade, tem muito isso, porque não é... E, gente, eu acho que eu e a Adri, a gente tem aqui uma série de lives sobre isso. Nenhum alimento isolado, nem a retirada desse alimento, nem a introdução desse alimento de forma isolada vai resolver nada. A questão de eu tirar só o açúcar e não olhar os outros pilares e continuar comendo aveia, continuar comendo batata, banana, não vai resolver a minha questão metabólica de compulsão. tirar o açúcar, você só está resolvendo a sua dependência química de açúcar. E aquilo que eu reforço, a gente tem estudos mostrando que o açúcar age na região de receptor opioide e as pessoas são adictas ao açúcar. Então, nesse momento, você passou pelo seu primeiro mês de desintoxicação da sua dependência química do açúcar. Mas você possivelmente tem alguns outros alimentos que estão também reforçando essa dependência e que a gente não percebe. Mas é um processo, Fernanda, e é um processo prolongado. É como um dependente químico fazendo tratamento. Ninguém larga a droga de adição em um mês e vê resultado na vida. É ao longo dos meses. Então, se você não entender que tudo isso é um processo e você focar só no resultado, isso só vai te gerar frustração, insegurança, medo, raiva, e o que vai acontecer é um rebote nas suas emoções, que você, quando voltar a comer, vai comer o dobro, certo? Exatamente. E é por isso que esse nível de consciência gente, assim, eu trabalho tanto com a Adri, porque a gente fazer esse mix, que eu considero um mix, É, da psiquiatria metabólica, né? Da gente olhar isso. e essa dor, que a dor que existe, que a frustração que existe, ela não vai melhorar de acordo com o estado metabólico também, assim. Sim, E a, sim. e a gente trabalha em dois âmbitos. Eu até acho que eu nem falei com a Adri ainda sobre esse caso, essa última semana a gente não conversou muito, mas a gente tem vários casos juntos, né? A gente tem um caso aqui do Rio Grande do Sul, de uma paciente que, por uma história da infância, e a Adri até tinha me sinalizado, disse, Gi, para ela vai ser muito difícil a questão da alimentação. Por quê? Porque ela tem uma questão opositora ao se cuidar, né? Isso. Por questões lá da infância dela, que eu não vou entrar no mérito aqui. Essa semana, tá? Depois de 8 meses, É. incrivelmente, essa paciente entra em contato e me diz assim, diretamente, Gi, tá na hora. Isso. Eu quebrei a minha objeção em relação a fazer algo por mim. Agora, É. ela disse assim, ainda foi uma, sabe, assim, com uma melhora super significativa em várias situações. É uma paciente que é celíaca, inclusive. E aí ela me disse, agora eu quero fazer. Agora eu entendo. Exato. É importante a mulher trabalhar que existe um tempo, que é o tal do timing, que ele é interno. Nós temos o tempo cronológico e nós temos o tempo vivido. O tempo cronológico é esse que organiza o mundo inteiro, porque a gente precisa ter horários que coincidem de todo mundo para compromisso. Mas nós temos um tempo Nossa, vivido que é único e particular de cada mulher. O que acontece é que quando você busca tudo muito rápido, você não está respeitando o teu tempo interior e você novamente está querendo agradar este tempo exterior que o mundo rege. Então você quer estar ajustada porque é natural da essência humana essa necessidade de pertencimento. uhum. Né? Só que o nosso tempo ele é muito diferente. Então foi o tempo dessa paciente para ela se organizar internamente, para ela se observar, para ela entender o funcionamento psíquico dela, trabalhar e ter essa permissão por fazer algo por ela, porque são mulheres que nunca lhes foi permitido fazer algo por elas, porque foram negligenciadas, porque foram abusadas, sofreram traição muitas vezes, né, de um pai, de uma mãe, numa questão emocional, né? Ela cria uma reação e teve outra, por exemplo. Então tem essas dores infantis que estão muito relacionadas à alimentação disfuncional na vida adulta. E aí uma falta constante desse autocuidado, porque quem deveria ter cuidado dessas pessoas lá na infância não foi suficientemente Exato. bom, né? Enfim.
A Denise coloca uma coisa, a Denise é minha paciente dos grupos, ela estava na tua mentoria, tá, Adri? A Denise é um case super de sucesso. É, sim, Nem, eu sei quem é. nem sempre o caminho demora. Na realidade, eu percebo que quando não administrado por profissionais que realmente entendam, é que há demora ou não acontece mesmo. E aí, você fala uma coisa que eu acho super importante. A gente tem uma dificuldade de pedir ajuda, né? Às vezes a dor tá ali, ela tá latente, a gente sabe que existe, só que a gente tem uma dificuldade como se a gente tivesse que ter recurso emocional para tudo que nos acontece. Só que isso é desenvolvido, né? Então, mas aí a gente está falando muitas vezes de mulheres. Por que que elas têm dificuldade em pedir ajuda? Porque elas nunca foram cuidadas. Muitas vezes são mulheres que perderam pai, mãe muito cedo, tiveram que assumir esse lugar de cuidadora ainda na infância, passaram por essas situações de negligência. Às vezes é aqueles filhos do meio que se sentem negligenciados, ou teve um irmão que teve uma doença mais grave, ou uma mãe que teve uma doença mais grave. Quer dizer, é alguma situação que muito jovem teve que ser independente. Então, é aquela mulher que ela nunca foi cuidada. Ela que teve que sempre tomar rédeas e ir para a luta. E aí tem todo esse amadurecimento intelectivo, porque é uma criança que tem que se virar. E essa parte emocional fica lá. Muitas vezes atrofiada, imatura, por isso que a gente fala muitas vezes de inteligência emocional, que a gente precisa desenvolver inteligência emocional. E aí o que acontece? São mulheres que têm muita dificuldade. Por quê? Ela precisa acreditar que alguém vai cuidar nela. Mas como que ela vai acreditar se, por exemplo, as pessoas que tinham que cuidar dela morreram, abandonaram, traíram, né, negligenciaram? E é lógico que ela tem medo, só que ela não tem essa consciência, não está claro na mente dela que tem isso por trás acontecendo, né? Que é o caso desse caso, quer dizer, uma pessoa que a pessoa que precisava cuidar não cuidou, né? Teve um comportamento de abuso, de negligência. Como que ela vai confiar que profissionais vai conseguir cuidar? Como que ela vai se permitir ser cuidada se ela teve que se defender a vida inteira? É. E aí, para isso, gente, né, eu acho que a importância de trabalhar assuntos como esse é só a gente saindo, daí eu vou chamar de escuridão, talvez a Adri não concorde, mas só saindo da escuridão, é a gente clareando a ideia, É a né? consciência. A consciência é essa luz que vem e é uma lanterna que a gente joga no nosso inconsciente. Então é a luz mesmo na escuridão. Por isso que a gente usa muito o mito da caverna. O inconsciente é quando você está lá na caverna e você enxerga coisas que a tua mente acha que é verdade, né? Quando você vai para a luminosidade do dia, você aumenta o teu nível de consciência e você enxerga uma outra realidade. E aí, gurias, eu acho que entra essa questão, administração do tempo e prioridades. Aí a gente já está falando com a mulher adulta, Exato. né? Aí a gente já, quando essa frase já é da mulher adulta, que Mas o que aqui a gente não está falando com mentes adultas. Quando a gente tem esse componente de controle das emoções com comida ou qualquer outra coisa, a gente está falando de uma mente que tem um funcionamento infantil, porque muitas vezes tem uma criança que lá atrás ficou muito ferida e ela vem acompanhando essa mulher que fica oscilando entre uma mente adulta e uma mente infantil, só que com relação à comida é uma mente infantil. E aí, só que essa questão da gente começar a administrar, começar a buscar ajuda e começar com atitudes, né? Como discernir o que é prioridade, fazer a prática do autocuidado, buscar ajuda. Aí a gente começa a trazer essa lucidez, que eu acho que a primeira coisa é trazer para a consciência isso Exato. tudo. Mas trazer lucidez, porque o que eu percebo muitas vezes, quando essas pacientes, principalmente a gente tem muita paciente junto, eu e a Adri, tá? Parece que não vai conseguir pegar o fio da meada. E aí, à medida que a gente vai trazendo, vai trazendo o clarear disso tudo, a mulher começa a pegar o bastão de novo na mão dela e diz, pô, peraí, só um pouquinho. Eu não preciso mais daquele pai que negligenciou. Eu já tenho aqui 40 e poucos anos, eu já sei fazer as compras do meu mercado, eu já sei o que me faz bem e o que me faz mal, eu já sei que beber todos os dias não vai fazer bem para o meu corpo, eu já sei tudo isso, né? Então é muito importante a gente trabalhar, sair da escuridão
E na prática, na vida adulta, a gente colocando esses pilares que são imprescindíveis para a saúde de qualquer ser humano, né? Exato. Porque daí não tem mágica. A mágica acontece na escolha diária do que a gente faz da hora que a gente dorme, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Isso é muito importante, né? Então, A Gabi tá aqui, eu gostei. A Gabi tem que deixar o Wi-Fi ligado para receber. Também acho, né, Gabi? A gente tem que estar sempre com o sensor ali para exatamente. Trabalhar o nosso mindfulness, né, que é a nossa mente consciente no aqui e agora, no que a gente está pensando, no que a gente está sentindo, porque o pensamento gera um sentimento que vai deflagrar um comportamento. Então, se a gente está no automático, nós não estamos entrando em contato com os nossos pensamentos e o que ele está gerando em nós em termos de sentimento. E aí, quando vê, tá comendo e a pessoa, muitas vezes, ela não tá nem percebendo. Tem mulher que só percebe a hora que acaba o pacote, ou quando ela volta para a cozinha para pegar outra coisa para comer e vê aquela pilha de louça, de tanta coisa que ela já comeu. Né? Então, a gente precisa desenvolver esse nível de consciência. É entrar em contato. É difícil, é custoso, é doloroso, principalmente num mundo que nós somos estimulados a ficar de fato de modo avião, de modo automático, piloto automático, porque esse mundo vai oferecendo recompensas, recompensas em tela de celular, recompensa em programas de televisão, recompensa em busca dessa dopamina que cada vez é estimulada mais no comportamento sexual, no comportamento alimentar, no comportamento de bebida. Tudo é muito excessivo, né? Justamente para estimular, porque para as pessoas continuarem no modo avião, porque enquanto você está buscando prazer, você não está consciente daquilo que você está buscando, né? E a Luciana está trazendo um pouquinho a história dela, que eu sinto muito, Luciana, você ter passado tudo isso, mas a gente está falando aí, Lu, de uma dor, de uma traição, porque a pessoa que era suposta para te proteger não te protegeu e você se sentiu traída. E pode estar nessa ferida a razão porque que você come o dia inteiro. Porque é um buraco emocional enorme, né? É um buraco enorme. E é óbvio que você preencheu ao longo da tua vida com esse alimento para te aplacar. É como se fosse um anestésico. Então, talvez você tenha que entrar em contato com essa dor, elaborar, para você poder trabalhar, se alimentar de forma mais efetiva, porque muitas vezes você pode se culpar de tudo que aconteceu, e esse alimentar excessivo é uma forma de autopunição. O meu psiquiatra pouco fala comigo, só me dá medicação. Eu tomo antidepressiva há 15 anos e com a menopausa piorei muito mesmo medicada. E é justamente o caminho oposto aqui que a gente está buscando fazer com vocês que nos assistem e também, né, em termos de pacientes, que a gente traga isso, porque aí, guria, mulherada que está aqui nos assistindo, a escolha do profissional, né, quem a gente vai escolher para fazer a nossa caminhada é extremamente importante, né? E aí, de novo, eu vou falar uma coisa, a gente são situações que a gente não pode terceirizar. A gente não pode esperar que o profissional de saúde esteja mais interessado na minha saúde do que eu mesmo. Exato. E eu ouço isso das pacientes, né, Ari? Aí, Mas aí a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes é o seguinte, você foi traída, negligenciada, abusada, enfim, alguma ferida. E você vai reproduzir no setting, como profissional, a mesma situação de negligência, de abuso, né, de traição, porque você vai. É o teu modelo de relacionamento, né? Então, às vezes, você vai buscar ajuda, mas é um profissional que ele não tem essa visão da psicodinâmica, ele é uma tradição que hoje a gente tem no profissional essa coisa de dar medicação, né? E acabou. Então, a gente precisa entender que nós somos a protagonista da nossa história, que a gente está afim de resolver essa ferida, porque a gente precisa viver e não sobreviver, e ter essa consciência quando procura o profissional. Se ele não está reproduzindo o mesmo padrão na transferência e na conta-transferência de algo que foi vivido. E buscar um profissional que realmente faça a diferença e que cuide, né? isso, gente, não adianta a gente querer corrigir o profissional. Né? Eu A acho que gente isso tem que trocar, é isso. trocar. E isso eu vejo muitos pacientes falando, né? Mas a questão é essa, ele não está mais interessado do que tu na tua própria saúde.
não espere do outro a resolução das tuas questões, né? Isso é super importante. E isso que a Adri falou em reproduzir os nossos padrões, a gente vai Exato. reproduzir em vários Vai âmbitos. com os profissionais, inclusive, vai se submeter a tratamentos, né? Que muitas vezes a pessoa nem está disposta, mas ela acaba criando essa ilusão. Mas aí a gente percebe que é a ilusão que já teve lá atrás também. E aí vira uma sucessão de tratamentos que fracassam, mas porque eles estão reproduzindo o modelo de funcionamento que essa mulher sempre teve nas suas relações pessoais, né, e familiares e afetivas, muitas vezes. Então a gente precisa curar essa dor interna, até para a gente ter relacionamentos mais saudáveis, inclusive profissionais. Isso, e aí o pessoal está concordando aqui, ó. E aí a Cris até colocou, e eu, assim, acho. Eu fico profundamente. Acho que eu até vou dizer emocionada, porque vocês estão trazendo a história de vocês, né? Isso, E isso, de uma certa forma, já é um nível de confiança aqui exato, na gente. Tá? exato. Então, eu tomo antidepressivo, depois aqui ela colocou 23 anos de traição e por fim me deixou. Então, ó, é uma repetição de um padrão, né? De alguém que não vai ter muito por mim. Isso é. Exato. E muitas vezes pode ser um padrão que foi repetido lá atrás, que não foi elaborado. Porque essas dores infantis e emocionais, elas perpetuam dentro de nós. É um processo longo de cura, tá? Muitas vezes a gente não vai resolver com o pai, com a mãe, ou com a pessoa que aconteceu, mas a gente precisa resolver dentro de nós. É, cuidar dessa criança que foi magoada, que foi traída. É nós que vamos cuidar. É isso que eu quero que vocês tenham consciência. É cada uma de vocês que vai cuidar da sua criança interior. E para isso você vai ter que assumir a sua mentalidade adulta e crescer. Amadurecer é um processo doloroso. E essa fase que nós estamos vivendo do climatério, da menopausa, por ser uma fase de transição e que marca o envelhecimento, ela nos coloca diante dessa realidade. Porque daqui para frente, ou a gente amadurece, assume as rédeas da nossa vida e faz diferente o nosso final, ou a gente vai continuar no mesmo capítulo, né? Desde a nossa infância. A gente só está estendendo o capítulo, a gente não está fazendo cada fase um capítulo novo, abrindo a perspectiva para um final melhor. E aí, se a gente parar para pensar como nós envelheceremos, como os nossos envelhecem também, né? Se a gente vai lá no final da vida, às vezes buscar ainda, né? Aquele que vai me cuidar. Eu perco a minha autonomia, às vezes, também como mecanismo. Eu vou perder a minha capacidade de andar, minha capacidade de autonomia, de independência, também como mecanismo. Ó, agora eu fui cuidada. Né? Então, é É, muito a gente manejar isso para que as coisas saiam dessa caverna. Adorei a é. caverna agora. Não vai E fazer talvez mal. seja importante a gente esclarecer e trazer esse nível de consciência que o modelo médico tradicional ele é um modelo muito paternalista que reproduz essa imaturidade. Exato. Então, o profissional é aquela pessoa que detém o saber e você é uma pessoa que não sabe de nada. E aí esse profissional determina. Então, se você tem uma mentalidade infantil, vai fazer o que a gente chama de conluio, eu não gosto muito dessa palavra, mas é esse casamento perfeito, é um comportamento infantilizado que vai delegar a responsabilidade para esse profissional que está nessa figura paterna que vai determinar. Então você chega com uma queixa, ele vai ouvir da cabeça dele e você vai sair com uma lista de medicamento, porque este é o modelo tradicional que infantiliza o paciente, que deixa o paciente nessa posição regredida para aceitar sem questionar todas as condutas. Né? E as pessoas, quando elas vão infantilizadas, elas querem esse papel, e aqui eu estou falando do papel protocolo, né, o programa, né? E a pessoa se submete àquilo sem questionar, sem entender o processo. Muitas vezes ela nem pode fazer aquilo, ela não tem condições, mas ela se submete e a gente vê que é a reprodução de todo um funcionamento ao longo da vida E a dela. Adri, isso como isso é forte, né? Nessa forma de tratar paternalista, né? Uma das coisas que eu mais, e até por isso que eu fui muito
muito para a questão também dos grupos, porque nos grupos eu acabo ficando muito tempo maior com elas têm mais mentorias e tal, mas eu atendi uma paciente que é do interior de Minas Gerais. E aí eu conversei com ela e não era uma paciente que precisava de uma dieta. Ela só precisava fazer um ajuste e entender uma questão metabólica Exato. lá e tal. E aí ela me disse assim, tá, mas e quando que tu vai me mandar a lista de suplemento? Eu disse, querida, tu não tem necessidade agora de suplementação, tá tudo organizado, vamos ajustar, é um ajuste metabólico. Ela, mas quando é que chega as coisas? Então, esse chegar é exatamente a mamadeira. Eu falei que a mamadeira agora, a mamadeira, ela vem em forma de doce, de chocolate, Quentinho. de alimento gostoso. Ela vem em forma de remédio e ela agora vem em forma de suplemento. Porque você tem essa necessidade de ingerir algo que na tua mentalidade infantil vai fazer uma solução mágica. Essa busca pela mágica é um funcionamento infantil. Quanto mais você busca um tratamento mágico, que você acha que você vai, por exemplo, fazer um protocolo de 8 semanas injetável. Você não vai precisar mudar nada na sua rotina. Só de receber aquilo na sua veia vai fazer o resultado. É um comportamento infantil, um pensamento mágico. E a gente tem toda uma indústria farmacêutica que hoje ela produz essa mágica. Ontem foi o lançamento do Wegovy, que é o Ozempic numa dosagem maior. Eles trazem com outro nome, óbvio, para encarecer ainda mais. Aí a pessoa acha que só aquela picadinha vai resolver. E claro que enquanto ela estiver sendo picadinha, para algumas pessoas vai resolver. Mas nesse comportamento infantil e mágico, com o reforço profissional, a pessoa não precisa fazer nada. Eu estou fazendo uma pós-graduação, que eu estou até pensando, talvez, em trancar, porque eu escuto o tempo todo assim. Ela não tem culpa de ser assim, tá? A gente não pode exigir dela mudar o estilo de vida, porque ela não tem culpa de funcionar desse jeito. Então a gente só reforça essa mentalidade infantil. Tudo bem, ela não tem culpa com o que aconteceu, mas nós precisamos, no relacionamento profissional, estar dando ferramentas, aumentando o nível de consciência para que essa pessoa se desenvolva. Porque se não é uma pessoa que tenha limitações muito grandes em termos de deficiência intelectual, todo mundo tem condições de se aprimorar e ter independência e autonomia. Então, o que a gente está criando? Pessoas dependentes cada vez mais do sistema médico, cada vez mais de soluções mágicas medicamentosas, e as pessoas não raciocinam que, olha só, nós temos hoje muito mais tecnologia, muito mais conhecimento e muito mais medicamentos do que tínhamos há 30 anos atrás, só que nós estamos muito mais doentes do que as pessoas com a idade que nós temos hoje, 30 anos atrás. Exatamente. Olha, até fogos. Que efeito é esse? Mas essa situação que a Adri, né? E tu falando, Adri, me veio aquela memória, assim, né? Aquela situação, sabe a mamadeira, às vezes, que é dada para uma criança de 7, 8 anos, que a criança já tem toda a autonomia. A mãe segue dando a mamadeira, ela deita no sofá e toma a mamadeira porque não comeu a salada, e aí a mãe não, mas pelo menos está alimentada. A gente segue sendo os adultos que espera que tudo se resolva, ou que a gente deita, ou que a gente senta na cadeira e espera que tudo se resolva sem ter trabalho. E a doce ilusão é a resolução. E eu falo sobre isso, vamos falar sobre emagrecimento, que é a minha área principal. O emagrecimento é processo ativo, ele não é passivo. Você pode até emagrecer com uma caneta, com uma cirurgia, com o que for. O método do emagrecimento eu não questiono. Agora, para se manter magra, para você se manter saudável, é aquilo que a gente fala todos os dias aqui. Dá trabalho, você vai ter que ir na academia, você vai ter que levantar força, você vai ter que fazer força, você vai ter dor no pós-treino, você vai ter que ir lá e comprar. Aí nós somos tóxicas, né? Exato. Aí você vai ter que comprar o seu alimento, aí você vai ter que fazer, você vai sujar uma panela. Meu Deus, eu vou sujar a panela, a cozinha. E eu brinco com as mulheres, né? No meu grau de toxicidade. Eu disse, sim, então implode a cozinha da tua casa.
Eu garanto que tem granito, tem pedra e tal, e tu não usa. Ai, não, mas dá sujeira. Eu disse, gente, a gente perdeu o que é básico do ser humano, que é se alimentar, né? O que é se alimentar, a gente nasce sabendo comer, né? E aí a gente vai perdendo isso ao longo da vida. E é importante essa reflexão aqui. Eu acho que é um lugar de reflexão, reflexões adultas, honestas e sinceras, gente, no sentido da gente se questionar que paciente eu tô sendo. Porque muitas vezes, quando eu pego o bastão, e eu uso muito esse termo, ó, o bastão tá na tua mão. Quem vai ter que fazer agora é você. Eu sou o paciente que fujo e vou pro profissional que me promete a dieta que tem espumante, me promete comer de tudo um pouco, me promete que eu não vou ter que fazer academia, porque eu posso fazer não sei o que, o eletro isso, o eletro aquilo. Então, também a gente tem que parar de olhar só o profissional, mas que paciente eu sou, Exato. né? E qual a minha história, né? Porque olha só o que a Cris está falando, né? Ela trouxe, né, toda essa questão da traição, que ela toma antidepressivo há tantos anos. Olha a dor, né? Uma dor que começa aí aos 8 anos de idade e que está se reproduzindo há quase 50 anos. E isso é algo muito frequente no consultório da psiquiatria, também da nutrição, que trabalha com essas questões que a gente fala do comer transtornado, ou mesmo do transtorno alimentar, são dores que a pessoa está só indo, né? Indo. Então, se a gente não olha para essa ferida, não mostra, não conscientiza e não trabalha mecanismos de defesas mais funcionais, é uma pessoa que vai estar sempre buscando um remédio, e aí vai ser uma solução mágica, porque a mentalidade nessa hora não é da mulher de 56 anos, é da menina de 8 anos que está buscando ser olhada, cuidada. E claro, a mente infantil, de novo, gente, é uma mente do pensamento mágico, pensamento formal, abstrato, lógico, que raciocina, é um pensamento da adolescência em diante. Então, se você tem uma dor, um trauma, uma perda numa idade infantil, a tua tendência é você continuar com esse pensamento infantil em alguns setores da sua vida. A Lua aqui, lindo que vocês se apoiam aqui. Eu tô vendo a Tati falando. Sou leve, a Lu fez Sou Leve comigo e acompanho todo dia. Elas me ajudam, quero fazer um tratamento com as duas. Será muito bem-vinda, Lu. Exato. Hoje estou em prantos, mas que sejam prantos da consciência, que sejam Exato. Venham para Portugal, vou combinar com a Adri, a gente vai. Na verdade, a gente está trazendo esse espaço e aí a gente fica assim, que eu fico? Eu fico numa encruzilhada, porque assim, a gente quer fazer a live para melhorar o nível de consciência, mas vocês acabam falando coisas muito importantes e a gente quer que vocês confiem. Só que para a gente deixar tudo isso gravado é muito complicado, porque a gente sabe que vai mexer com dores de outras pessoas e a gente não vai estar ao vivo, né, Gi? Para estar podendo acolher, para estar podendo ajudar, né? É a Gabi falando, é cada vez mais comum as pacientes pedirem algo para ter disposição, que eu digo não existe, não fomos feitos para puxar ferro nem subir uma esteira por uma onda, fomos preparados para fazer esforços, né? A gente vê muito isso. Eu sempre recebo no meu direct pedidos de suplemento e a dosagem para melhorar o cansaço, porque a pessoa já está em tratamento com o ginecologista, endocrinologista e a nutrição e nutrólogo, que já está fazendo reposição hormonal e já está fazendo o protocolo e não vê melhora. E aí acredita, mesmo assim ainda acredita que vai ter o suplemento mágico, né, gente? Exato. E a Gabi tá falando uma coisa aqui, fomos preparados, eu acredito muito nisso, né, Gabi? Até pela toda a linha ali de nutrigenética e tal que eu estudei. A gente foi preparado para sobrevivência, o problema é que hoje a sobrevivência a gente vive a crise da abundância. Exato. Né? Nessa sobrevivência que antes a gente tinha que buscar comida e tá tudo certo, a gente não vai voltar para a era paleolítica, só que hoje a gente vive a crise da abundância de tudo. Abundância de comida, abundância de suplemento, abundância de medicamento, a abundância de uma necessidade de fazer tudo que é proposto e tal. E eu acho que é bem isso, a gente não foi feito como ser humano para viver nesse conforto extremo. Exato.
As pessoas têm 2 geladeiras dentro de casa, tem um freezer cheio de comida, tem um mercado a cada esquina, Não, eu às aqui. vezes tem até um frigobar no quarto, que tem uns pequenininhos, né? Aí a pessoa guarda bebida alcoólica, algum alimento palatável, tipo iogurte, suco de frutas, Energéticos, né? energético, refrigerante. A Gabi quer ir junto para Portugal. A gente vai fazer, Cristina. A gente vai fazer como é a caravana para Portugal. O nosso planeta ele foi muito adulterado nos últimos 300, 400 anos com a industrialização, né? O que nós tínhamos até então? Pouca abundância de comida, não tínhamos açúcar. Eu sempre falo, o açúcar entrou na alimentação da população no século XVIII, gente, XVIII, É recente. com as colônias aqui na América Latina e com as plantações de cana-de-açúcar. Açúcar era algo restrito à nobreza, tanto é que quem eram os obesos na antiguidade? Os nobres. A população tinha que ter trabalho braçal, ficava exposta ao sol, com muita atividade física, né, para ganhar o sustento e com restrição alimentar, tanto de ponto de vista porque não tinha abundância e também tinha questão religiosa, né? A Igreja Católica ela dominou o Ocidente por muitos séculos e tinha como prática o jejum da sexta-feira, o jejum da quaresma, né, que são 2 quaresmas, aliás. Então, assim, o ser humano não comia tanto como a gente come hoje, né? E é incrível como as pessoas dizem, ai, mas isso é cultural, mas é uma cultura recente para o nosso. Recente, e o nosso corpo ainda não se ajustou a isso. Não é tão cultural quanto a gente defende. Ai, mas isso é cultural. Sim, mas é a cultura de 3, 4 gerações. E geneticamente a gente não somos só essas 3, 4 gerações. Geneticamente nós somos lá o homem Não, paleolítico ainda. gente, a live vai ficar gravada, eu vou jogar no Spotify. Eu só falo pra Gi porque eu fico nessa saia justa, porque às vezes mobilizam muito e eu sou chamada a atenção. Gente, nós somos fiscalizados aqui. Eu vejo. Nós somos denunciados, inclusive, por conteúdos sensíveis. Mas eu queria, né, acho que diante de tantas colocações de vocês aqui, o nível de confiança, A tá? gente É algo, agradece o carinho e a confiança. o carinho e a confiança. Num domingo de manhã, a gente está conversando sobre um assunto que é tão sensível, mas que é tão importante. E acho que esse revisitar das dores, e não é numa live, obviamente, né? Exato. Pode ser aí um chamariz, que pode ser, sim, né? Na verdade, um grande. Eu vou usar o termo gatilho, eu sei que tu não gosta muito, mas pode ser um grande gatilho para a gente Não, buscar. eu gosto, é que eu recebo, eu falo, eu sou super censurada aqui, né? Eu vejo psiquiatras me chamando, ai, gatilho, mas isso é um termo de coach. Não, esse é um termo que eu aprendi quando eu fiz um curso com a Marcia Linea sobre terapia dialética comportamental. É esse termo usado, porque é o gatilho, aperta um botão, né? Igual o gatilho do revólver, né? E dispara uma ação. Então é um É um gatilho. gatilho positivo aqui, eu acho que é Sim. importante a gente estar conversando, por quê? Porque se a gente não tivesse, né? Se a Lu, se a Cris, também a Cristina lá de Portugal, né? Se a gente não trouxesse isso tudo, por mais que a gente sabe que mobilize, por mais que a gente sabe, né? A gente sabe que são dores de outras mulheres que muitas vezes estão uma vida inteira adormecidas, esquecidas ali, só que elas estão extremamente latejando dentro dessas mulheres, né? E aí é um Isso. comportamento meio suicida, é um comportamento aí de autodestruição, é um comportamento. Sabotagem, né? É, De não perceber que está jogando contra si mesma, porque isto foi lá atrás feito, isso aconteceu. E aquilo que às vezes eu converso muito, essa questão da transgeracionalidade, você vai ver que também foram pais negligenciados, os pais também foram negligenciados na infância, né? A gente não pode esquecer que no Brasil muitos de nós somos terceira ou quarta geração de imigrantes que saíram de uma extrema pobreza na Europa, passaram por privações, por guerras, né? Aí vem para um país completamente diferente, né? Hostil de certa maneira, porque tiveram que começar do zero, trabalhando muitas vezes na terra,
né? E que não tinham tempo para serem pais amorosos e cuidadosos e que colocavam os filhos para trabalhar muito cedo, né? Então a gente Isso. traz essa carga geracional no nosso inconsciente coletivo também. E que as famílias eram grandes justamente para esse Grande, esforço de trabalho, né? Não era uma exato, que era uma gestação organizada e tal. Então, só que eu acho que assim como a gente muitas vezes reorganiza como foi os nossos pais, a gente tem muita lucidez, eu quero ser uma mãe diferente, ou eu quero fazer diferente, ou muitas de nós eu não quero ser mãe e tal. A gente também pode reorganizar essa questão das dores. Porque tem muita coisa, né, Adri? A gente se torna opositora às situações que a gente sofreu com os pais, né? Aí, exato, assim, eu não vou fazer assim, eu não vou fazer assado. Só que aí a questão alimentar, como existe um conforto, a gente, não, mas nisso eu sigo repetindo o padrão, exato. né? E esse comportamento opositor, ele é a nossa defesa psíquica, porque a gente precisou se defender. E a oposição é essa muralha de defesa psíquica do ego, né? Então eu coloco essa minha oposição. Só que isso fica tão automático que aquilo você começa a falar não e você nem prestou atenção no que te foi perguntado, né? E aí, quando alguém se aproxima que quer ajudar você, aquilo te atemoriza, só que você não tem consciência disso. E aí você solta aquele não, não vou fazer, não é para mim, não dá. E às vezes acaba se submetendo a profissionais que são extremamente restritivos, e eu sempre falo que muitos profissionais da nutrição têm transtornos alimentares e acabam trazendo transtorno alimentar para sua conduta. Então eu recebi outro dia uma paciente que ela fazia dietas de 500 calorias com uma nutricionista, altamente restritiva e a qual ela se submetia, passando mal, fazendo mal, né? Então, isso que eu quero que vocês comecem a ter consciência do quanto que vocês reproduzem também nesses tratamentos aquela relação disfuncional que teve com o pai, com a mãe, muitas vezes de uma família caótica, de uma família abusiva, de uma família negligenciadora. E aqui não é para culpar ninguém. A gente às vezes precisa entender a nossa história familiar para a gente se situar que isso acontece como uma reprodução de um modelo por muitas gerações, mas para você entender o que acontece com você. E acho que é importante a gente ter essa lucidez também de que somos agentes também de transformação dessas histórias familiares. Exato. Tá? A partir do momento que a gente pega isso, que a gente organiza esse bolo de roupa suja, vou chamar assim, esse bolo de roupa suja, a gente também tem capacidade de daqui para frente, né, dessa questão transgeracional, daqui para frente a gente vai fazer diferente. Se a gente passa a vida repetindo o padrão, né, e um padrão de dor e tal, os nossos próximos também vão, provavelmente, Exatamente. alguém vai ter Exatamente. nessa caminhada, né? Isso é importante. Exatamente. Então, assim, para a gente ter esse controle emocional, sem ser com comida, nós vamos precisar trabalhar o nosso nível de consciência. E a primeira pergunta é, por quê? Né? Sempre começa pelo porquê. É que isso é tão frequente. Onde está a minha dor? A gente precisa perguntar aonde está a dor. E aí a gente vai entrar em contato com uma história dolorosa, como algumas colocaram aqui, a Cris e a Luciana. E aí a gente precisa cuidar dessa dor, né? Para a gente não precisar colocar comida para anestesiar a dor, a gente vai precisar tratar de uma forma mais funcional para permitir que esta mulher não tenha esse comportamento infantilizado com relação à comida, né? Porque muitas vezes ali diante do prato você volta e regride a ser uma criança. E aí você só quer comer o que gosta, comer o que dá prazer, né? E não é aquela comida para nutrir o seu corpo. E aí o mesmo é válido para os pilares da saúde que você precisa aplicar aqui nessa fase da perimenopausa, que aí você só quer fazer também o que você gosta. Então você não para de beber, você não faz atividade física porque não é prazerosa, Não... né? E a criança só quer fazer o que dá prazer. É. Aí você não dorme direito. Exato. Aí você não... a questão Vai toda, buscar né?
o tratamento milagroso e vai se submeter a tratamentos que muitas vezes não vai fazer sentido. E às vezes eu recebo algumas mulheres que eu não sou contra implantes, mas às vezes eu recebo uma coisa extremamente exagerada que a própria paciente percebeu e eu pergunto, mas como que você permitiu, né, que esse profissional colocasse algo que para você não fazia sentido, porque você tem a informação, a questão do valor, que você acabou se endividando, porque eu tive uma paciente que ela gastou 40 mil em implante, né? Como que você se submeteu a isso, né? E aí a gente vê que nessa situação há essa regressão emocional de acreditar no mágico e de submeter a uma figura que na mente vocês não podem esquecer. Quando a gente vai num profissional, existe um funcionamento psíquico acontecendo chamado transferência. Você transfere para aquele profissional algo familiar teu. Então, muitas vezes, o médico ou a médica entra no lugar do pai, da mãe, do avô, né? E se você não teve uma relação muito funcional, você transfere essa não funcionalidade para essa relação e você se submete, né? Por isso que a gente vê muitas vezes a pessoa se submetendo a procedimentos estéticos com pessoas não formadas, por não médicos, e dando problemas, porque a pessoa se submete sem raciocinar, porque ela vai regredida naquele encontro. E é incrível sobre essa questão hoje de como a gente faz essa transferência, que muitas vezes quando a gente pega os exames, né, que a gente vai fazer uma leitura ali dos exames bioquímica, que a gente vai explicar, as pacientes trazem para ti assim, puxa, a paciente está pré-diabética, está com uma resistência insulínica aí de 5, 10 anos, né? E a paciente olha para ti e diz assim, puxa, mas ai, agora eu fiquei meio mal. Eu disse, mas nunca ninguém te falou. E aí tu vê que a questão existe ou uma negação ou o paternalismo do tipo assim, tá, isso não é importante, né? E aí as pacientes muitas vezes saem em estado, quando a gente conversa a respeito de qual é o teu estado metabólico, olha o que está acontecendo com o teu pâncreas, olha o que tu tá fazendo no fígado, olha o que tá fazendo na massa muscular, que tu começa a desvendar essa paciente junto com ela, né? Porque esse é um caminho muito uma via de mão dupla, né, Adri? A gente faz muito isso nas pacientes. Essa via de mão dupla, fulana, a gente tem esses marcadores para celíaca, a gente tem esse exame aqui de microbioma, ou a gente tem esse de IMAP, ou esse, não sei o que. Esse é você. A paciente entra em estado de choque, porque até então ela nunca tinha sido nem apresentada ela mesma. Era aquela coisa assim, não, tá tudo bem. Por que tu usa tal remédio? Ah, não sei. Então, fora a gente trazer esse grau de consciência, é a gente se apropriar da gente nas diversas áreas. Exato. É a gente pegar, literalmente, esse bastão e a gente se dar conta, né? Do que está acontecendo, de eu fazer o meu entendimento, porque eu não acredito numa mudança de nenhuma paciente minha a partir do momento que ela não tenha um grau de consciência do que acontece com ela. Ah, mas a Gisele acha que eu tenho que comer 1,5 gramas de proteína. Por quê? Né? Ela precisa ter a noção do que realmente está acontecendo, ela precisa ter a lucidez do que está acontecendo. Só que para ela poder fazer isso, aí entra o tema da nossa live. As emoções, elas precisam pelo menos estar clareadas. Ou Ela precisa ter consciência das emoções e de onde vieram. A Iracema está falando de uma pesquisa que mostrou que alguns músculos do corpo inferior seria o nosso segundo coração. Que eu saiba, tem um músculo chamado ilho-psoas que ele conecta o diafragma à pelve, a tua bacia. Esse músculo ele é conhecido como o músculo da alma, porque ele conecta a respiração com essa parte mais pélvica. E dependendo se você é tensa, se você é relaxada até pela sua respiração, isso é transmitido para os teus órgãos abdominais e pélvicos. O que eu sei é sobre isso, porque eu tive lesão nesse músculo e eu fui estudar ele. Mas é isso mesmo, Gi, a gente vê essa transferência e a gente não pode esquecer que existe a contra-transferência. Então, muitas vezes o médico, o nutricionista, o psicólogo vai ter também, né, na sua. Por isso que é importante a gente fazer terapia enquanto profissionais, porque a gente precisa ter essa consciência também que o paciente vai despertar em nós
sentimentos e reações que também vão ser de relações que a gente tem. Sem dúvida. Isso não acontece só no ambiente terapêutico, isso acontece no ambiente profissional, isso acontece em todas as suas relações. Por isso que a gente precisa entrar em contato com as nossas emoções do nosso mundo interno, para a gente ter consciência de tudo isso que desperta em nós. Porque nós estamos o tempo todo projetando, né, coisas nossas no outro, e nós estamos introjetando o que é do outro em nós. É uma troca. Né? E nessa troca, muitas vezes, ela não é uma troca funcional, vamos dizer assim. Por isso que todos precisamos Por tratar isso as que a gente nossas emoções. precisa de terapia, uma vez que nós não temos mais o hábito da meditação, da autoobservação, a gente não acorda mais durante a manhã e faz uma mentalização sobre como nós queremos o nosso dia, e a gente não faz essa mentalização antes de dormir, numa retrospectiva do nosso dia, que é uma forma da gente trazer consciência a tudo isso. Aqui os comentários trancaram para mim. A Cristina está falando que ela tem a síndrome do colo irritável, que a gente sabe que é uma hiperativação do nervo vago que conecta o cérebro com o intestino, que está muito relacionado a um histórico de estresse grave desde a infância, né, Gi? Isso. E que a gente não pode esquecer, é importante isso, que também tem essa questão emocional que precisa no intestino irritável, né? Porque a síndrome do intestino irritável tem toda a questão da emoção. Só que você também tem que olhar quais são os ingredientes que você dá diariamente para o seu corpo. Porque quem é que se relaciona com o seu intestino diariamente? Toda a comida que você, do meio externo para o meio interno, tudo que você come. E aí volto aqui. Essa semana, tá? Eu iniciei um grupo com as mulheres e uma das coisas que me chamou a atenção, eu conversei isso com elas, é o uso excessivo de suplemento, tá? É o uso excessivo de suplemento para fechar proteína. Só que as pessoas esquecem que o uso excessivo de suplemento vem junto com uma série de substâncias químicas. Vem corante, vem acidulante, vem conservante, Açúcares disfarçados, né? Então, eu acho extremamente, né, importante revisitar suas emoções, mas é imprescindível que você veja o que você dá para esse intestino, que tipo de substância química que você dá. Né? A gente sabe. Via de mão dupla, né, Gi? É o cérebro comunicando com o intestino e o intestino, através da sua alimentação, se comunicando com o cérebro. Então, fecha um circuito, é um círculo. Um exemplo, Adri, lembra de uma paciente nossa recente também aqui do interior do Rio Grande do Sul, com um caso de diarreia super, assim, mais de 10 anos, e a primeira coisa que eu fiz, né, nessa paciente, a gente discutiu esse caso, e a Adri perguntou, a gente vai fazer alguma coisa? Eu disse, Adri, eu só vou dar comida. E a gente fez 15 dias de dieta, tirou grão, tirou aquele monte de semente de chia, de linhaça, de não sei o que faz bem para a saúde da mulher, mas que não, a gente não necessariamente, e é por isso o problema da padronização, né? Aí o mix de sementes para a saúde da mulher. Oi, quando é que na nossa história da humanidade a gente comia semente que nem passarinho? Não, né? Eu acho que eles podem ter um efeito para um uso eventual, mas não que a dieta possa ser baseada em semente, porque a nossa dieta nunca na história da humanidade foi baseada em semente. E às vezes não é nem porque a semente é ruim, a gente tem que lembrar da conservação, que tem fungos, Exato. contaminações. Contaminação. Eu moro aqui, acho que não dá 1 quilômetro do Porto de Santos, que é um centro que distribui grãos, né, para o Brasil e para o mundo. Gente, vocês não têm noção a sujeira que é isso, entende? E não vai ser esterilizado para entrar no saquinho para chegar na tua mesa. Que não, e isso tudo, essa contaminação vai parar no teu intestino. Então, muitas vezes, né, pacientes com intestino irritável, elas olham para a questão das emoções ou tratam com remédio a questão das emoções, que também a gente sabe que às vezes é só desligar o alarme do incêndio, mas o incêndio segue. Mas não olham para a questão da alimentação. Exato. E eu sei aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Paulo,
de profissionais que dizem, não, intestino irritável não precisa olhar para dieta, tu pode comer de tudo. Não é assim, ninguém pode comer de tudo, a gente tem que comer aquilo que nos faz bem, né? Eu Exato. irritável, mas tem É a frase que eu mais repito aqui: nem tudo é para todo mundo. exatamente, até porque esse tudo que a gente vive hoje é um tudo meio deturpado, Gente, né? Esse tudo que a gente está vivendo agora é um tudo que não foi feito para seres humanos, então a gente tem que revisitar e não esquecer. Vira e mexe, eu tenho falado isso aqui, falo isso em consulta, falo isso nos grupos. Somos Homo sapiens, né? Somos uma evolução aí de uma espécie. Essa espécie, ela não pode se desconectar daquilo que ela fazia totalmente durante esse processo evolutivo, tá? É que a gente foi evoluindo para um lado meio, em termos alimentares, bem ruim. ó, alguém falou do Estima. Eu até entrei aqui na internet para ver. O Estima tem aromatizante, Ah, é, sorbitol que é um mal. e edulcorantes, né? E é um alimento, né? É um produto alimentício processado. A gente vai ter agora entrando no mercado uma série de peptídeos. Eles colocam cada vez um nome mais bonito para confundir mais e dar essa percepção de valor, né? Que agora eles chamam não mais de aminoácidos, agora é peptídeos, né? E, gente, o peptídeo, vou contar uma coisa triste para vocês, tá? Peptídeo é aquilo que tem quando a gente pega uma carne, lava ela, escorre ela, processa ela, digere ela, você tem peptídeos. Então, você Exato. precisa pagar R$ 400 por peptídeo. Compre carne moída, que você é cheio de peptídeo, tá? Não se iluda com Exato. isso. Me vieram me perguntar, Gi, mas tem uma proteína que é muito melhor que a sarcopenia. Gente, eu não conheço e não Ah, não, tá. agora tem um peptídeo criado pela inteligência É, artificial que eles querem convencer a gente que é melhor do que comer a proteína alimentar. deu tudo errado. Aí deu tudo Custa errado. 600 a 800 reais por mês. Gente, se vocês comprarem isso em proteína animal, vocês vão ter proteína animal para muitos meses. Para Não, muitos não meses. muitos, mas pelo menos uns dois, três vai ter. E de verdade, tá? Quando a gente parar de comer comida e esperar que a inteligência artificial nos alimente, é porque tudo deu errado na espécie humana. Né? Aí a Não, espécie isso substituir o alimento. É essa coisa que não entra na nossa cabeça. A Tatiana dizendo, eu Gi, não é pouco, terapia havaiana. Olha, Tatiana, você não tem noção o quanto que eu e a Gi, a gente fica se policiando, mas tem coisa que não dá, porque assim, não faz sentido. Não faz sentido falar que um peptídeo criado por uma inteligência artificial que custa 600 a 800 reais por mês é superior a uma proteína de origem que é animal. completa, que, né? A mais cara Que aí. teu corpo tem condições de processar. A gente às vezes não processa porque a gente não come com frequência e o nosso corpo deixa de produzir as enzimas e as substâncias necessárias, né? E assim, e aí aquela pessoa que não tem, não ganha, porque assim, você gastar 800 reais num peptídeo, e não é só o peptídeo, se você for ver reposição hormonal, outras coisas que a gente precisa consumir, gente, isso não é acessível a 90% da população. E aí aquela mulher que não tem condições de pagar isso, ela acha que ela não está podendo oferecer o melhor para ela. E às vezes o melhor para ela custa 10 reais o quilo, que é o fígado. Exato, exatamente. É isso. E aí, a técnica do ajoelhaço que a Tati é que trancou, eu não tô vendo nenhum Ela comentário está aqui. falando da terapia da chinela havaiana. Mas na verdade é isso, né, gente? A gente vem para trazer um pouco de lucidez a respeito disso, porque é óbvio que a indústria daqui 6 meses vai vir o peptídeo da semente que nasce só no Não, essa Everest. daí é o peptídeo da fava. Que a fava, se você vai ler a composição da fava, a fava tem muito mais carboidrato do que proteína. Então, naturalmente, ela não é um alimento que é um alimento fonte de proteína. Ela tem proteína? Tem. E, gente, voltamos para a questão dos grãos. Por que que a gente acha que a gente vai tirar mais proteína de grão do que de carne? Isso é antifisiológico, é antinatural. Então, assim, a E gente até tudo isso.
E tudo isso com apelo emocional, né, Gi? Porque aí, de novo, as emoções vão ser controladas, agora não com alimentos, mas com produtos alimentícios, né? É, porque isso tudo mexe com as emoções, porque o que, que eles falam? Ai, mas é o melhor tratamento para sarcopenia, porque agora o músculo, né, magicamente virou a onda da vez. Todo mundo agora fala do músculo, do eixo cérebro-músculo, do músculo, da importância do músculo. Mas por quê? Olha que coincidência, né? Lançaram um peptídeo da fava este ano, né? E as pessoas acham que é só coincidência. A Josi está perguntando se a gente indica albumina. Não, Nós temos albumina abundante num alimento chamado ovo. não indico albumina. Coma ovo. Ah, mas eu não gosto de ovo. Tira a gema, coma a clara. A clara é albumina. Você vai comprar uma coisa processada, sendo que tem clara de ovo, né, gente? E isso. E outra, gente, parem para pensar, tá? Como é que deve ser esses processamentos desse. Porque tudo isso é refinamento. A Exato. gente não pode. Como que vai virar pó, Exato, sabe? né? Parem Como que para a clara de ovo vai virar pó ou vai pensar. virar um líquido dentro de uma embalagem forrada de alumínio, que é aquele Tetra Pak. É, Eu já vi não, albumina e Tetra Pak. isso, tá? Parem para pensar, né? Quem é que fez aquilo? Eu sempre digo, né? No processamento de alimentos, quando o homem botou a mão, as coisas se ferraram. É. E parem para pensar sobre isso. Come o ovo, Então, se não você tem alergia ao ovo, Viana, você não vai poder comer nem albumina. A nem tua albumina. fonte de proteína vai ter que ser outra. Porque principalmente a albumina é a parte de alergia do ovo. A lactobumina também é muito alergênica, tá? É, a gente precisa identificar aquilo que é alergênico em cada um de nós. Eu descobri que em mim é tudo que contém histamina. Aí eu tive que tirar algumas frutas, alguns alimentos e tá tudo certo, eu me adaptei. É, tem gente que é o ovo, tem gente que é o camarão, tem gente que é, enfim, o leite, né? Eu não tô vendo nada É, a dos Laís comentários. está falando assim, estou desde o comecinho, mas não pude falar no momento exato, porque estava aqui descascando o camarão, olha que delícia. Mas me identifiquei muito com a parte inicial da live e me trouxe uma reflexão maravilhosa. Que bom, Laís, a gente poder ajudar, né? É, não tem muito mais comentário, tá, Gia? A gente já está aqui com 1h11, né, de live. Né? Aí ela falou assim que as reflexões sobre as minhas relações serem prejudicadas por mim nos momentos que minha criança volta a estar presente. A gente quis trazer exatamente essa consciência de que as nossas emoções, principalmente quando elas são disfuncionais, e a gente usa a comida para acalmar, para ter esse controle, é porque a nossa mente ela está em modo infantilizado, porque a nossa criança interior machucada está tomando conta do nosso funcionamento nesse momento, né, Gi? Exatamente. Eu vi que o pessoal perguntou ali, Adri, sobre qual é o canal do Spotify. É Mulheres Resistentes. É, tem na minha bio, eu coloquei um link escrito, né, podcast Mulheres, Mulheres Resistentes. Tem, na é, minha bio tem, tá? no Linktree lá. Isso então, Adri, acho que foi. Acho que é isso, a gente agradece o carinho, né? A Cris está falando que Deus abençoe, várias colocaram bastante mensagens carinhosas de... Gente, eu não sei o que houve, parei de receber aqui, mas assim, a gente agradece o carinho, a confiança, a gente agradece a audiência para um domingo de manhã, né? Isso, A gente tem trazido aqui, tem buscado, né, também conforme as nossas rotinas, às vezes dá, às vezes não dá, mas a gente tem trazido assuntos que são relevantes para a saúde de modo geral, né, mas para a saúde da mulher principalmente. isso, E hoje, por mais que a gente saiba, né, que pode ter sido um revisitar de dores, que essa visita ela seja proveitosa e seja aí para trazer mais lucidez, mais clareza e para trazer isso que a Adri fala assim com tanta propriedade. A gente tem que viver e não sobreviver, tá? Nem a exatamente. nós e nem a esse mundo aí que nos rodeia, tá? Então, meu agradecimento à Adri, sempre uma delícia, né? Eu acho que é importante para as pacientes, é importante para as nossas seguidoras. Esse trabalho, muitas vezes, quando a paciente vem da Adri, ela vem já sinalizada de pega assim, pega assado, por causa dessa identificação que uma psiquiatra com esse olhar todo, né, me traz. Então, a gente vai caminhando
E eu acho que o mais importante que eu tenho que trazer aqui é o quanto a gente percebe que essas mulheres passam a ser realmente donas das suas histórias, Exato, tá? protagonistas da história. Antes de terminar, alguém perguntou se leite é ruim. A gente quer deixar bem claro que nenhum alimento, nenhuma comida de verdade, ela é ruim. Depende do teu organismo se ele tem condições de processar esse alimento ou não. Então a gente tem as intolerâncias, as alergias, né? Que para você pode ser ruim, mas é cada uma de nós que vai saber o que que é bom, o que que é ruim. Por isso que exige um grau de consciência à mesa, você estar consciente do que você está comendo e o que este alimento traz para o seu corpo, né, gente? Isso, e eu acho que outra coisa é processo, né? O processamento do leite, o jeito que você vai encontrar o leite no mercado, com uma validade de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então é muito importante que a gente se dê conta também do que a gente está consumindo. A gente sabe muitas vezes, a gente já teve aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, há uns anos atrás, a questão toda da adulteração, que o leite tinha formol, que tinha uma série de substâncias para a questão de conservação. Então acho que a gente tem que observar. E observação, né? Se você consome um alimento, ele pode ser super saudável, pode ser, sei lá, uma fruta. Mas você consome e o seu corpo te manda sinais, e para te ver esses sinais, só estado de consciência, só estado de presença, só você, né, tendo uma sinalização ali de, poxa, eu comi, tô estufada, eu comi, meu estômago tá conversando comigo, eu comi, tive gases, eu comi, tive diarreia. Esse alimento não é para você. Aí você tem que buscar ajuda e procurar um profissional para te ajudar a identificar e a fazer substituições se necessário. É isso aí, um bom domingo, Gi. Obrigada mais uma vez. A Eu que gente vai agradeço. tentar, na medida que os nossos horários coincidirem, fazer as nossas lives. A gente gosta muito de estar aqui juntas falando para vocês, né? Vai ficar gravado e eu vou jogar no Spotify Mulheres Resistentes. O link para o Spotify tem na minha bio, tá? E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Adri. Um bom Um beijo domingo. para vocês. Teu Tchau. dia. Beijo, gente. Tchau.